O milionário descobre que a mendiga negra que ajudou era o pai do seu gerente. A agitação do lobby do hotel era como qualquer outro dia. As luzes brilhantes refletiam em rostos apressados, todos imersos em seus próprios mundos. Larissa, uma funcionária dedicada, estava ali, em sua rotina simples. A vida dela parecia um contraste gritante com o glamour ao seu redor. Nascida e criada nas ruas de uma pequena cidade, onde as dificuldades pareciam fazer parte da rotina, ela enfrentava os desafios com um sorriso sincero e um coração cheio de esperança. Mas naquele dia, algo diferente estava no ar. Havia rumores de que um milionário famoso, Alberto, estaria hospedado no hotel. Ela ouviu sussurros entre os hóspedes sobre sua riqueza e seu charme inigualável. O tempo passou, e de repente, um grito cortou a agitação. Alberto, meu Deus, Alberto! Todos na sala congelaram quando um homem imponente caiu, seu corpo desfalecendo no chão. O lobby se transformou em um mar de pânico. Lari, era como se o tempo tivesse parado. Quando se ajoelhou ao lado dele, sentiu um nó na garganta e seu corpo tremia de medo e determinação. Vamos lá, você consegue, sussurrou, enquanto realizava as manobras de ressuscitação. As palmas de suas mãos pressionavam com força contra o peito de Alberto, e sua respiração era um misto de esperança e desespero. A multidão observava em choque, o sussurro se transformando em gritos. As expressões de medo se misturavam ao desespero. Ele não pode morrer aqui, pensou Larissa, enquanto lutava contra lagos de incerteza. A vida daquele homem dependia dela, e quando finalmente os paramédicos chegaram, ele foi levado às pressas, deixando Larissa sem saber se conseguiria salvar Alberto. Dias se passaram, e Larissa tentou seguir sua rotina. Mas o que ela não esperava era a visita de Eduardo, filho de Alberto. Ele não era apenas um jovem bonito e charmoso. Tinha a aura de alguém que sempre tinha conseguido o que queria. Quando se apresentar, Larissa tentava nadar nessa novidade. Mas Natália, sua colega de trabalho, começou a plantar dúvidas. Cuidado com ele, Larissa. Você realmente acha que ele está interessado em alguém como você? Ela lançou desprezivelmente. Assim, a vida de Larissa tomou um rumo inesperado. Uma carta chegou, trazendo a revelação devastadora de que ela e sua mãe não eram irmãs de verdade, mas primas. O chão se abriu sob seus pés. Aquela revelação não apenas mudava a dinâmica dela com Natália, mas também a mergulhava em um turbilhão de mistério sobre sua própria identidade. Além disso, os rumores sobre seu relacionamento com Eduardo se intensificaram. Enquanto tentava entender tudo isso, Larissa percebeu que a verdade sobre sua vida e a conexão com Alberto poderia ser ainda mais profunda do que ela imaginava. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma sombria. Larissa se encontrava diante de um dilema: confiar em Eduardo e explorar o que crescia entre eles, ou desenterrar. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Larissa se sentou à mesa do refeitório do hotel, rodeada pelo murmúrio de conversas e pelo cheiro do café fresco. Mas sua mente estava longe dali. Eduardo aparecera em sua vida como um sonho, um sopro de esperança em meio ao caos. No entanto, a lembrança da carta ainda a atormentava. O que era aquela revelação? Que secretos a ligavam à família de Alberto? Sem saber a quem recorrer, decidiu que precisava de respostas. Enquanto refletia, a porta se abriu com um estrondo. Uma mulher alta, de cabelos negros e olhar intenso, entrou. Para o choque de Larissa, era a mãe de Eduardo. O coração dela disparou. A mulher tinha uma presença marcante, um misto de poder e tristeza.
Ela caminhou direto até Larissa. O rumor dos outros funcionários foi silenciado. Todos observavam. Você é Larissa, não é? A voz da mulher era firme, mas havia um tremor. Eu preciso falar com você. Claro, mas agora. A mulher não soube disfarçar a urgência. Larissa a seguiu para fora, sentindo o olhar da multidão em suas costas, como se estivesse prestes a desvendar um grande segredo. No corredor, a mulher se virou, a frustração estampada no rosto. Eduardo não sabe. Ninguém sabe. Larissa sentiu um nó lhe apertar o estômago. O que você não está dizendo? A mulher respirou fundo, como se as palavras fossem veneno. A verdade é que Alberto não ajudou somente você naquele dia. Ele tinha uma conexão com sua família. E não é apenas financeira. E se eu te contar que você pode ter mais ligação com eles do que imagina? Larissa ficou paralisada. O quê? O que você quer dizer? Alberto não é só o pai de Eduardo. Ele é o seu pai também. As palavras ecoaram na mente de Larissa, um rugido surdo que abafava tudo ao redor. Não, isso não é possível. A mulher continuou, impassível. Se sua mãe não contasse a verdade, você nunca saberia. Você e Eduardo são irmãos, e acredite, isso não acabou aqui. Os pensamentos de Larissa giravam. Irmãos? O mundo dela estava desmoronando. Como você sabe disso? Eu trabalhei com Alberto muitos anos. Ele tinha seus segredos, mas eles sempre podem vir à tona. Você precisa saber a verdade e rápido. Existe alguém que quer que você se cale. Temos que ser cuidadosos. Um estrondo de risadas vindo do lobby interrompeu o momento tenso. As vozes se misturavam com novos rostos. Larissa sentiu os ânimos se elevando e não podia evitar. Olhou novamente para a mulher. O que você quer que eu faça? A mulher hesitou, seus olhos escaneando o corredor, como se temesse ser ouvida. Encontre meu filho. Ele tem informações que você precisa. Mas cuidado, não confie em ninguém. Tem pessoas que não querem que essa verdade seja revelada. De repente, uma forte explosão cortou o ar, ecoando como um trovão. O chão tremeu sob seus pés, e o vidro das janelas estourou com o impacto. O alvoroço tomou conta do hotel. As pessoas gritaram. Pânico tomou conta. Vamos! A mulher gritou, puxando Larissa para fora, enquanto o caos se desenrolava. O medo pegou Larissa de jeito. Seu coração batia acelerado. A vida que conhecia virou um labirinto de mentiras e verdades obscuras. E agora, com a revelação de sua herança, ficava cada vez mais clara. O que mais seria jogado em seu caminho? Eles saíram do hotel pela porta traseira, o lamento das sirenes agora preenchendo o ar. Enquanto corriam, Larissa olhou para a mulher, o semblante marcado pela urgência. Quem quer que isso aconteça? O que mais você sabe sobre essa conspiração? A mulher lançou um olhar tenso. Descobrir a verdade vai colocar vocês em perigo, mas é a única maneira de se libertar. Larissa nunca se sentiu tão perdida. O destino dela e de Eduardo estava entrelaçado em uma teia de segredos, e agora uma ameaça desconhecida pairava sobre eles. O que estava prestes a se revelar? A única certeza que tinha era que a calma tinha ido embora, e a tempestade estava apenas começando. Enquanto Larissa e a mulher corriam pelo corredor escuro do hotel, a adrenalina pulsava em suas veias. O caos atrás delas parecia apenas um eco distante. Mas o que ocorrerá pouco depois seria a verdadeira tempestade. Elas conseguiram chegar a um beco ao lado do hotel, ofegantes e em busca de um momento para respirar. Você precisa entender, Larissa, a mulher disse, o rosto tenso e os olhos tremendo de preocupação. Alberto não é apenas o seu pai. Eu sou sua mãe. As palavras explodiram no ar como um raio.
Larissa parou. O mundo ao seu redor parecia girar. O quê? Isso não pode ser verdade. Sentiu um nó na garganta. Por que você está dizendo isso? Porque a verdade precisa ser dita. A mulher insistiu, a voz baixa, mas firme. Eu sou Mariana. Eu sempre soube da sua existência. Mas você e Eduardo precisam ficar a salvo. Não é só sobre vocês. Existem pessoas que farão de tudo para que essa verdade não venha à tona. Larissa respirou fundo, quase se sentindo tonta. Mas você tá me dizendo que nós somos irmãos? É impossível. Sim, mas a conexão não para por aí. Mariana disse, a urgência crescendo em seu tom. Quando Alberto teve um acidente, eu estava com ele. Nós precisamos desfazer a confusão. E você deve saber algo muito importante. Ela parou, como se estivesse pesando suas próximas palavras. O olhar de Larissa se transformou em expectativa e medo ao mesmo tempo. O tem mais, Mariana. Quando Alberto desapareceu, ele não foi apenas financiar um motel. Ele se envolveu em algo sombrio. Ele está misturado a um grande esquema e sua vida corre perigo. Você e Eduardo precisam de proteção. Assim que Mariana terminou de falar, uma série de explosões reverberaram do hotel. Um forte calor invadiu o espaço e gritos começaram a ecoar. O pânico tomou conta novamente, mas desta vez uma nova urgência surgiu. Alguém estava tentando atingir Alberto e, de alguma forma, isso agora afetava Larissa e Eduardo. Correr não é suficiente. Precisamos de um plano, Larissa disse, a determinação crescendo dentro dela. Nós não podemos ficar aqui. E se eles vierem atrás de nós também? Mariana concordou. Temos que voltar pro hotel. Você precisa encontrar Eduardo. Ele tem a chave para redescobrir tudo isso. É a única forma de entender o que realmente está acontecendo. Não. O que se eles estiverem lá, esperando por nós? Larissa estava em pânico. Mas não havia tempo. A multidão apavorada começava a se mover em direção a eles. Escute. Eu sei que pode parecer loucura, mas tem que acreditar em mim. Eu fiz escolhas difíceis o tempo todo, mas eu não fiz isso por mim. Eu fiz por você e por Eduardo, disse Mariana, o olhar penetrante. De repente, uma figura alta surgiu ao fundo do beco, envolta na fumaça. Era Eduardo. A expressão de alívio se transformou em confusão e então em um misto de horror. Larissa, o que aconteceu? Mãe, o que você está fazendo aqui? Instintivamente, Larissa se virou para Mariana, mas o que viu a fez congelar. Um brilho familiar no rosto de Mariana, até então desconhecido, agora a deixava em alerta. Espere, gritou Larissa. O que você fez? Você não entende, Larissa, Mariana disse colocando a mão na cabeça, parecendo vulnerável, mas reconhecendo uma verdade oculta. Eduardo não é apenas seu irmão. Ele é também o motivo pelo qual Alberto se meteu em tantos problemas. Ele não é o que você pensa. O mundo de Larissa desabou novamente. Como assim? O que você quer dizer com isso? As palavras mal saíam de sua boca. Uma sombra havia cruzado o rosto de Eduardo, seus olhos escurecendo, com a verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Você não sabe quem você realmente é, Mariana insistiu, voltando-se para Larissa. E do que você é parte. Precisamos sair daqui e rápido. Larissa olhou para Eduardo, a incerteza dilacerando seu coração. Eduardo, o que você esconde de mim? Em um instante, as peças do quebra-cabeça se organizaram em uma roda de mistério e traição. Uma nova camada de enigma. E Larissa percebeu que tudo o que tinha acreditado até agora estava prestes a ser virado de cabeça para baixo novamente. A corrida contra o tempo tinha apenas começado. Larissa olhou para Eduardo, o coração acelerado. Cada palavra da mãe parecia um eco de uma tempestade prestes a estourar. O que você esconde de mim? Sua voz tremia, o medo e a confusão se entrelaçando como uma corda apertada ao seu redor.
Eduardo hesitou. O olhar dele mudava rapidamente, de surpresa, para um pânico que ela nunca tinha visto antes. Você não entende. Não é seguro aqui. Você não pode acreditar em tudo que ela diz. Sua expressão era um misto de desespero e raiva, como se estivesse lutando contra uma verdade que o consumia. Segura! Gritou Mariana, puxando Larissa para trás enquanto a figura na fumaça se aproximava cada vez mais. Eduardo, não! Mas era tarde demais. A figura, com um sorriso cruel no rosto, emergiu da névoa. Era alguém conhecido, e naquele momento, Larissa teve uma sensação de desorientação. Lívia! Ela sussurrou, o medo se transformando em horror. A atual gerente do hotel, uma mulher que todos admiravam, estava ali, com a expressão triunfante. Surpresa, Larissa! Não sabia que uma família tão disfuncional poderia ser tão interessante. Mariana se colocou na frente de Larissa, os olhos fixos em Lívia, sem deixar transparecer fraqueza. O que você quer, Lívia? Quero que a verdade venha à tona. Claro, não posso permitir que você leve Larissa e Eduardo para longe de mim. O tom dela era frio, calculista. Vocês são uma ameaça. O que você está dizendo? A pergunta de Larissa saiu quase que em um grito. Você é só uma gerente de hotel. Não sou apenas isso. E você vai descobrir o quão profundo é este buraco de coelho, Lívia disse, um sorriso que não chegava aos olhos. Os ânimos à flor da pele, Larissa sentiu o chão tremer debaixo de seus pés. O som de sirenes ecoava ao fundo, mas o que importava agora era a revelação que se desenrolava diante dela. Você conhecia meu pai, não? Claro, respondeu Lívia, com um brilho maligno na voz. E sua mãe? Aliás, você tem muito mais do que imagina. Você e Eduardo. A música está tão bonita que eu vou em casa, que me inspirou a degré ser plena. São tão valiosos. Seria uma grande perda para o meu negócio. Eduardo, pálido, olhou para Larissa como se estivesse prestes a desmoronar. O que ela quer dizer com isso? O medo em seus olhos era agora palpável, e Larissa sentiu um nó se apertar em sua garganta. Ela quer nos controlar, Mariana interveio, sua voz inflexível. Não podemos confiar nela, Larissa. Nós somos parte de algo muito maior. Quem é você? Larissa questionou Lívia. E Pópula interior, centrados no Sulgotone, esperando Burzero, tentando entender as camadas. Segredos? Qual é o seu verdadeiro objetivo, Lívia? Todo mundo tem um preço, sweetheart, e você e Eduardo não são exceção. As palavras caíam como pedras em um lago calmo, espalhando ondas de pânico. Antes que Larissa pudesse responder, uma série de estalos ecoou atrás delas. Um grupo de pessoas começou a sair do hotel. E entre elas, Larissa viu seu gerente, que estava a par de tudo. Ele estava preso em um ciclo de influência e manipulação. Ainda por cima com um fiel escudeiro. Você não pode escapar da verdade. Lívia gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. E agora, a verdade vai se revelar, não importa o que você faça. Larissa se virou para Eduardo, mas ele havia sumido em meio ao tumulto. O desespero a tomou. Eduardo, ela gritou, apenas para ver a multidão se agitar ainda mais. E então, uma nova explosão cortou o ar outra vez. Uma luz intensa ofuscou visão e o estrondo ecoou. Tudo que Larissa conhecia estava desaparecendo rapidamente. Os rostos da multidão se transformando em sombras enquanto ela lutava para se manter de pé. Os laços de família que pareciam tão simples estavam se tornando um emaranhado de mentiras e traições. Entre as ruínas do que restava do hotel e dos segredos que estavam em jogo, Larissa sabia que a verdadeira tempestade estava chegando. As verdades que poderiam facilmente destruir tudo agora pareciam próximas. Não, Larissa, espere! A voz de Mariana ecoou em meio ao caos, mas a pressa estava fazendo os laços se romperem. O que mais estava por vir? Ela precisava encontrar Eduardo. Precisava descobrir se, de fato,
tudo o que conhecia era apenas uma ilusão. Larissa olhou para Eduardo, o coração acelerado. Cada palavra da mãe parecia um eco de uma tempestade prestes a estourar. O que você esconde de mim? Sua voz tremia. O Meno. Você não entende. Não é seguro aqui. Você não pode acreditar em tudo que ela diz. Sua expressão era um misto de desespero e raiva, como se estivesse lutando contra uma verdade que o consumia. Segura! Gritou Mariana, puxando Larissa para trás, enquanto a figura na fumaça se aproximava cada vez mais. Eduardo, não! Mas era tarde demais. A figura, com um sorriso cruel no rosto, emergiu da névoa. Era alguém conhecido, e naquele momento, Larissa teve uma sensação de desorientação. Lívia, ela sussurrou, o medo se transformando em horror. A atual gerente do hotel, uma mulher que todos admiravam, estava ali, com a expressão triunfante. Surpresa, Larissa! Não sabia que uma família tão disfuncional poderia ser tão interessante. Mariana se colocou na frente de Larissa, os olhos fixos em Lívia, sem deixar transparecer fraqueza. O que você quer, Lívia? Quero que a verdade venha à tona, claro. Não posso permitir que você leve Larissa e Eduardo para longe de mim. O tom dela era frio, calculista. Vocês são uma ameaça. O que você está dizendo? A pergunta de Larissa saiu quase que em um grito. Você é só uma gerente de hotel. Não sou apenas isso. E você vai descobrir o quão profundo é este buraco de coelho, Lívia disse. Um sorriso que não chegava aos olhos. Com os ânimos à flor da pele, Larissa sentiu o chão tremer debaixo de seus pés. O som de sirenes ecoava ao fundo, mas o que importava agora era a revelação que se desenrolava diante dela. Você conhecia meu pai, não? Claro, respondeu Lívia, com um brilho maligno na voz. E sua mãe? Aliás, você tem muito mais do que imagina. Você e Eduardo são tão valiosos. Seria uma grande perda para o meu negócio. Eduardo, pálido, olhou para Larissa como se estivesse prestes a desmoronar. O que ela quer dizer com isso? O medo em seus olhos era agora palpável, e Larissa sentiu um nó se apertar em sua garganta. Ela quer nos controlar. Mariana interveio, sua voz inflexível. Não podemos confiar nela, Larissa. Nós somos parte de algo muito maior. Quem é você? Larissa questionou Lívia, tentando entender as camadas daquele novo enigma. Eu sou o cimento que mantém tudo em pé, querida. Respondeu Lívia, seu tom sarcástico. E você e seu irmão? São as chaves para que tudo continue como deve ser. Alberto fez escolhas, mas não vai se livrar tão facilmente dos seus segredos. Uma explosão de raiva tomou conta de Larissa. Segredos? Qual é o seu verdadeiro objetivo, Lívia? Todo mundo tem um preço, sweetheart. E você e Eduardo não são exceção. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, espalhando ondas de pânico. Antes que Larissa pudesse responder, uma série de estalos ecoou atrás delas. Um grupo de pessoas começou a sair do hotel, e entre elas, Larissa viu seu gerente, que estava a par de tudo. Ele estava preso em um ciclo de influência e manipulação, ainda por cima com um fiel escudeiro. Você não pode escapar da verdade, Lívia gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. E agora, a verdade vai se revelar, não importa o que você faça. Larissa se virou para Eduardo, mas ele havia sumido em meio ao tumulto. O desespero a tomou. Eduardo, ela gritou, apenas para ver a multidão se agitar ainda mais. E então, uma nova explosão cortou o ar outra vez. Uma luz intensa ofuscou visão, e um estrondo ecoou. Tudo que Larissa conhecia estava desaparecendo rapidamente. Os rostos da multidão se transformando em sombras, enquanto ela lutava para se manter de pé. Os laços de família que pareciam tão simples estavam se tornando um emaranhado de mentiras e traições. Entre as ruínas do que restava do hotel e dos segredos que estavam em jogo, Larissa sabia que a verdadeira tempestade estava chegando. As verdades que poderiam facilmente destruir tudo agora pareciam próximas. No meio do caos, um grito cortou o ar. Larissa virou-se,
e viu Eduardo sendo puxado por um grupo de homens encapuzados. Eles tinham rostos frios, e seus olhos refletiam uma malícia que fazia o sangue dela ferver. Eduardo! Larissa gritou, o desespero tomando conta dela. Larissa, sai daqui! Eduardo berrou, mas eles já estavam. O coração de Larissa disparou. Não, não! Ela correu em direção a eles, mas um deles a bloqueou. Para onde você pensa que vai, princesa? Ele sorria, mas não havia gentileza em seu olhar. Soltem ele! Larissa gritou, sem saber que suas palavras eram apenas ecos em um abismo de desespero. Então, algo incrível aconteceu. O estrondo ecoou, e do nada, uma luz brilhante iluminou a cena. Um carro preto apareceu, bloqueando a entrada do beco. Antes que alguém pudesse reagir, uma mulher elegante saiu do veículo, com um olhar determinado. Era uma figura que Larissa nunca esperava ver ali. Sua mãe, Carla, que achava que estava longe e fora de sua vida. Mamãe! Larissa ficou paralisada, o chope da revelação zumbindo em sua mente. Mas a surpresa virou confusão ao ver Carla não apenas como uma salvadora, mas como alguém que parecia estar tão envolvida na situação quanto Lívia. Larissa! Carla gritou, seu olhar cheio de urgência e um misto de determinação. Temos que ir agora, não há tempo a perder. O que estava acontecendo? Larissa sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você está do lado deles? Ela não conseguia entender. Mamãe, o que você sabe? Carla apenas olhou para os homens encapuzados, um vazio em seus olhos. Nada disso é o que parece, filha. Há muito mais em jogo. Estamos em perigo. Perigo? Você tem que nos ajudar. O desespero salejou a voz de Larissa. Mariana estava ao lado de Larissa, completamente atordoada. O que você quer dizer com perigo? Você está alinhada com eles? Mas antes que qualquer um pudesse responder, um dos homens encapuzados avançou e caiu no chão. Uma poça de sangue começou a se espalhar. O silêncio passou como um sopro entre todos ali. O que era aquela cena? A reviravolta estava mais profunda e mais sombria do que Larissa imaginava. Vamos! Carla gritou novamente, mas a confusão estava apenas aumentando. O que estava acontecendo e quem realmente estava ao seu lado? A sala virou um verdadeiro campo de batalha de segredos, enquanto a única certeza era que a verdade era mais sombria do que todos podiam lidar. Larissa, venha! Ai! Eduardo gritou, finalmente livre dos homens, mas com os olhos olhando diretamente para a figura de sua mãe. Nós precisamos descobrir a verdade, antes que seja tarde demais. A tensão crescia. As alianças estavam mudando, e o jogo apenas começava. A pergunta que martelava na mente de Larissa era: quem ela poderia realmente confiar? Larissa olhou para Eduardo, o coração acelerado. Cada palavra da mãe parecia um eco de uma tempestade prestes a estourar. O que você esconde de mim? Sua voz tremia, o medo e a confusão se entrelaçando como uma corda apertada ao seu redor. Eduardo hesitou. O olhar dele mudava rapidamente, de surpresa para um pânico que ela nunca tinha visto antes. Você não entende. Não é seguro aqui. Você não pode acreditar em tudo que ela diz. Sua expressão era um misto de desespero e raiva, como se estivesse lutando contra uma verdade que o consumia. Segura! Gritou Mariana, puxando Larissa para trás, enquanto a figura na fumaça se aproximava cada vez. Eduardo, não! Mas era tarde demais. A figura, com um sorriso cruel no rosto, emergiu da névoa. Era alguém conhecido. E naquele momento, Larissa teve uma sensação de desorientação. Lívia, ela sussurrou, o medo se transformando em horror. A atual gerente do hotel, uma mulher que todos admiravam, estava ali, com a expressão triunfante. Surpresa, Larissa! Não sabia que uma família tão disfuncional poderia ser tão interessante. Mariana se colocou na frente de Larissa, os olhos fixos em Lívia, sem deixar transparecer fraqueza. O que você quer, Lívia? Quero que a verdade venha à tona, claro.
Não posso permitir que você leve Larissa e Eduardo para longe de mim. O tom dela era frio, calculista. Vocês são uma ameaça. O que você está dizendo? A pergunta de Larissa saiu quase que um grito. Você é só uma gerente de hotel. Não sou apenas isso. E você vai descobrir o quão profundo é este buraco de coelho. Lívia disse, um sorriso que não chegava aos olhos. Antes que Larissa pudesse pensar em outra coisa, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta do beco explodiu e homens encapuzados invadiram o espaço. Suas expressões sombrias, abolindo qualquer esperança que a equipe poderia ter. Caiam no chão! Gritaram, enquanto Larissa sentia seu coração disparar. A tensão pairou no ar. Lívia riu, um som que ecoou como se ela tivesse tudo sob controle. Finalmente chegamos ao clímax. Larissa ficou paralisada. Eduardo! Mas ele já não estava mais ao seu lado. O grupo havia-o puxado e ela viu seu irmão se debater e gritar enquanto era levado. Não! Soltem ele! O desespero tomou conta. É hora de realmente entendermos quem você é, Larissa. Lívia disse, sua expressão escarlate de triunfo. Meus caros amigos, levem Eduardo. Ele pode não saber, mas ele é parte de um plano maior. No meio da confusão, Larissa sentiu um aperto no peito. O que você fez com ele? Gritou, mas ninguém respondeu. O caos aumentava, as pessoas corriam para todos os lados, e o silêncio interno de Larissa era ensurdecedor. Você e ele têm laços muito mais profundos do que imaginam. Lívia continuou, desenrolando um plano que tinha se formado em sua mente. A verdade que desenterraremos hoje vai mudar tudo. Não sei como Alberto conseguiu esconder isso por tanto tempo. Larissa sentiu um nó se apertar em sua garganta. O que você está dizendo? Que tipo de laços? Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro, como se sentisse uma verdade prestes a se revelar. Você não sabe de nada, não é? Lívia sorriu de forma inquietante. Eduardo não é apenas seu irmão, ele é seu gêmeo. Alberto e eu somos responsáveis por tudo isso. Nós planejamos suas vidas, e você, querida, foi uma peça fundamental nesse jogo. As palavras de Lívia cortaram como uma faca. O mundo de Larissa desmoronou em fragmentos ao seu redor. O quê? Isso não pode ser verdade. Ela lutou para manter a sanidade. Você está mentindo. Não, não estou. Lívia disse, a voz plena de certeza. A verdade é que a família que você pensou que conhecia nunca existiu. Você foi criada para ser parte de algo maior, algo mais sombrio, e não posso deixar que você se envolva. Agora, você e Eduardo devem ser separados. É a única maneira de garantir que o plano siga. Um grito rasgou o ar. O homem encapuzado que estava com Eduardo tinha desaparecido pela porta. E Eduardo havia sumido entre a multidão. O caos tomava conta de Larissa como uma onda impiedosa. Você é louca, Larissa gritou, a fúria e a frustração crescendo. Esse não pode ser o final. Eu lutarei por você, Eduardo. As palavras dela ficaram perdidas, enquanto a porta do beco se fechava, e ela só podia sentir a desesperança crescendo dentro de sua alma. Será que aquele mundo de mentiras era tudo o que restava? As peças do quebra-cabeça se espalhavam, e agora Larissa não sabia mais em quem poderia confiar. E se a verdade fosse tão mais horrenda do que podiam imaginar? Larissa olhou para Eduardo, o coração acelerado. Cada palavra da mãe parecia um eco de uma tempestade prestes a estourar. O que você esconde de mim? Sua voz tremia, o medo e a confusão se entrelaçando como uma corda apertada ao seu redor. Eduardo hesitou. O olhar dele mudava rapidamente de surpresa para um pânico que ela nunca tinha visto antes. Você não entende. Não é seguro aqui. Você não pode acreditar em tudo o que ela diz. Sua expressão era um misto de desespero e raiva, como se estivesse lutando contra uma verdade que o consumia. Segura! Gritou Mariana, puxando Larissa para trás
enquanto a figura na fumaça se aproximava cada vez mais. Eduardo, não! Mas era tarde demais. A figura, com um sorriso cruel no rosto, emergiu da névoa. Era alguém conhecido, e naquele momento, Larissa teve uma sensação de desorientação. Lívia, ela sussurrou, o medo se transformando em horror. A atual gerente do hotel, uma mulher que todos admiravam, estava ali, com a expressão triunfante. Surpresa, Larissa. Não sabia que uma família tão disfuncional poderia ser tão interessante. Mariana se colocou na frente de Larissa, os olhos fixos em Lívia. Sem deixar transparecer fraqueza. O que você quer, Lívia? Quero que a verdade venha à tona, claro. Não posso permitir que você leve Larissa e Eduardo para longe de mim. O tom dela era frio, calculista. Vocês são uma ameaça. O que você está dizendo? A pergunta de Larissa saiu quase que em um grito. Você é só uma gerente de hotel. Não sou apenas isso. E você vai descobrir o quão profundo é este buraco de coelho, Lívia disse. Um sorriso que não chegava aos olhos. Antes que Larissa pudesse pensar em outra coisa, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta do beco explodiu e homens encapuzados invadiram o espaço. Suas expressões sombrias, abolindo qualquer esperança que a equipe poderia ter. Caiam no chão! Gritaram. Enquanto Larissa sentia seu coração disparar, a tensão pairou no ar. Lívia riu. Um som que ecoou como se ela tivesse tudo sob controle. Finalmente chegamos ao clímax. Larissa ficou paralisada. Eduardo. Mas ele já não estava mais ao seu lado. O grupo havia-o puxado. E ela viu seu irmão se debater e gritar enquanto era levado. Não, soltem ele! O desespero tomou conta. É hora de realmente entendermos quem você é, Larissa. Lívia disse, desenrolando um plano que tinha se formado em sua mente. Meus caros amigos, levem Eduardo. Ele pode não saber, mas ele é parte de um plano maior. No meio da confusão, Larissa sentiu um aperto no peito. O que você fez com ele? Gritou, mas ninguém respondeu. O caos aumentava. As pessoas corriam para todos os lados e o silêncio interno de Larissa era ensurdecedor. Você e ele têm laços muito mais profundos do que imaginam. Lívia continuou, desenrolando um plano que tinha se formado em sua mente. A verdade que desenterraremos hoje vai mudar tudo. Não sei como Alberto conseguiu esconder isso por tanto tempo. Larissa sentiu um nó se apertar em sua garganta. O que você está dizendo? Que tipo de laços? Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro, como se sentisse uma verdade prestes a se revelar. Você não sabe de nada, não é? Lívia sorriu de forma inquietante. Eduardo não é apenas seu irmão, ele é seu gênio. Alberto e eu somos responsáveis por tudo isso. Nós planejamos suas vidas. E você, querida, foi uma peça fundamental nesse jogo. As palavras de Lívia cortaram como uma faca. O mundo de Larissa desmoronou em fragmentos ao seu redor. O quê? Isso não pode ser verdade. Ela lutou para manter a sanidade. Você está mentindo! Não, não estou, Lívia disse, a voz plena de certeza. A verdade é que a família que você pensou que conhecia nunca existiu. Você foi criada para ser parte de algo maior, algo mais sombrio, e não posso deixar que você se envolva. Agora você e Eduardo devem ser separados. É a única maneira de garantir que o plano siga. Um grito rasgou o ar. O homem encapuzado que estava com Eduardo tinha desaparecido pela porta. E Eduardo havia sumido entre a multidão. O caos tomava conta de Larissa como uma onda impiedosa. Você é louca! Larissa gritou, a fúria e a frustração crescendo. Esse não pode ser o final. Eu lutarei por você, Eduardo. As palavras dela ficaram perdidas enquanto a porta do beco se fechava, e ela só podia sentir a desesperança crescendo dentro de sua alma.
Será que aquele mundo de mentiras era tudo que restava? As peças do quebra-cabeça se espalhavam. E agora, Larissa não sabia mais em quem poderia confiar. E se a verdade fosse tão mais horrenda do que podiam imaginar? Um som metálico cortou o ar. Todos se viraram, e um grupo de homens com uniformes de segurança irrompeu pelo beco. Eles estavam em uma missão. Parem! Gritou um deles, apontando uma arma. Os homens encapuzados hesitaram, e a tensão passou, como um fio esticado prestes a arrebentar. Quem são vocês? Lívia gritou, mas antes que pudesse terminar, o líder do grupo de segurança se aproximou, e a atmosfera mudava rapidamente. Temos ordens para levar todos os envolvidos com Alberto. Isto não deve se espalhar. Larissa ficou paralisada. Alberto? O que ele tinha a ver com isso? O homem virou-se para Larissa. Você, menina, você sabe mais do que deveria. Tem que vir conosco agora. Ela olhou em volta, confusa, seu coração parando. Eu não vou com vocês. Ela queria gritar, mas uma mão forte segurou seu braço e a puxou. A escolha não é sua. O homem sussurrou, e nesse momento, Larissa percebeu que tudo ao seu redor estava prestes a desmoronar mais uma vez. O choque e o terror a abalaram, enquanto sua mente girava. Eduardo! Gritou, mas já era tarde. A confusão e o pânico estavam ao seu redor, e a cada segundo parecia que sua vida estava fugindo das mãos. Ela não sabia se um dia veria seu irmão novamente. E aquela arma que aparecera do nada era a última coisa que esperava. Qual era o verdadeiro plano? Antes que a situação escapasse completamente de seu controle, a certeza gelou suas veias. As revelações não haviam terminado. O que mais estava escondido? Que segredos aguardavam por trás de cada revelação anterior? E se tudo o que ela pensava saber estivesse prestes a ser chamado à luz de uma forma que mudasse tudo para sempre? Larissa sentiu o aperto no peito ao ver Eduardo sendo puxado para longe. O desespero tomou conta dela. As palavras de Lívia ecoavam na cabeça dela. Você e Eduardo são gêmeos. Não podia ser verdade. O que isso significava? E a aparição do grupo de homens? Eles não estavam ali apenas para levar Eduardo. Havia algo mais obscuro em jogo. O que você fez com ele? Gritou Larissa, tentando se soltar da mão firme que a segurava. Ela estava prestes a transformar seu grito em um pedido de ajuda, quando as luzes do beco começaram a piscar. Primeiro, uma luz, depois mais, até que um brilho ofuscante iluminou o espaço. Os homens pararam confusos, e Larissa viu a oportunidade. Foge! Gritou uma voz vindo de trás dela. Era Mariana, que saltou na direção de Larissa. Mas não era apenas por ela. Para o carro! Larissa hesitou. E Eduardo? Temos que ajudá-lo. Ele não está em segurança aqui, Larissa. E você também não. O olhar de Mariana era intenso, quase maternal, e não havia tempo para discutir. Antes que pudesse protestar, Larissa se virou e viu um carro preto chegando, seu motor roncando. As portas se abriram e outras figuras apareceram. Eram seguranças, armados prontos para o que viesse. Um deles, com uma expressão tensa, gritou: Temos que sair agora. O caos tomou conta. Lívia estava sorrindo, quase triunfante, enquanto os homens encapuzados pareciam hesitar, como se uma linha tivesse sido cruzada. A tensão era palpável no ar. A verdade será revelada, Lívia exclamou, quase em um delírio. Vocês não podem fugir. Mas foi então que o inesperado aconteceu. No meio da confusão, enquanto Larissa tentava se afastar, uma das figuras encapuzadas removeu a máscara. E para o choque dela, era ninguém menos que Miguel, amigo de infância de Eduardo. Alguém que Larissa nunca imaginaria ver ali. Miguel não estava apenas aliado a eles. Ele estava à frente do grupo. Os olhares se cruzaram. O que você está fazendo aqui, Miguel? Larissa gritou, a incredulidade em sua voz. O desvelo entre eles deixara uma situação mais estranha. Por que ele estava do lado deles?
Desculpe, Larissa, Miguel disse, parecendo genuinamente triste. Ou não tenho escolha. Eles têm algo que eu preciso proteger. Larissa estava em estado de choque. O que você precisa proteger? O que está acontecendo? As perguntas borbulhavam em sua mente, se misturando à confusão e pânico que a cercava. Mas antes que Miguel pudesse responder, um dos seguranças gritou: "Movam-se! A cidade está em alerta!" O alvoroço cresceu, e os homens encapuzados começaram a recuar, levando Eduardo com eles. Eduardo estava se debatendo, e Larissa tentou ir atrás dele, mas Mariana assegurou com força: "Ele está seguro mais do que você pensa. Venha conosco." O que estava acontecendo? Gritos e barulho de carros em alta velocidade invadiram o beco. A cada segundo, Larissa sentia o chão desmoronando sob seus pés. Miguel. Por que Miguel estava ali? Que mais ele sabia? Você não precisa de mais segredos. Larissa gritou, a fúria e o medo a invadindo, enquanto pessoas corriam para todos os lados. Mas foi nesse momento que a relação dela com Eduardo foi dividida em 1000 pedaços. A revelação estava prestes a se concretizar. A verdade sobre o que Alberto realmente estava planejando. O papel que Miguel desempenhava. E como a vida de Larissa e Eduardo podia ser apenas uma parte de um jogo muito maior. Você vai descobrir em breve quem realmente controla tudo isso, Miguel disse antes de desaparecer na fumaça, levando uma parte dela junto. Larissa ficou ali, olhando para Mariana, seu coração acelerado. O que mais você não me contou? A dúvida a consumia. E no fundo, ela sentia que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a desabar. O futuro era incerto, e a única coisa que restava era o eco da pergunta: quem eram realmente os vilões nessa história? Larissa sentiu o aperto no peito ao ver Eduardo sendo puxado para longe. Você e Eduardo são gêmeos? Não podia ser verdade. O que isso significava? E a aparição do grupo de homens? Eles não estavam ali apenas para levar Eduardo. Havia algo mais obscuro em jogo. O que você fez com ele? Gritou Larissa, tentando se soltar da mão firme que a segurava. Ela estava prestes a transformar seu grito em um pedido de ajuda, quando as luzes do beco começaram a piscar. Primeiro uma luz, depois mais, até que um brilho ofuscante iluminou o espaço. Os homens pararam, confusos, e Larissa viu a oportunidade. "Foge!" gritou uma voz vinda de trás dela. Era Mariana, que saltou na direção de Larissa, mas não era apenas por ela. "Para o carro." Larissa hesitou. "E Eduardo? Temos que ajudá-lo." "Ele não está em segurança aqui, Larissa. E você também não." O olhar de Mariana era intenso, quase maternal, e não havia tempo para discutir. Antes que pudesse protestar, Larissa se virou e viu um carro preto chegando, seu motor roncando. As portas se abriram e outras figuras apareceram. Eram seguranças, armados e prontos para o que viesse. Um deles, com uma expressão tensa, gritou: "Temos que sair agora." O caos tomou conta. Lívia estava sorrindo, quase triunfante, enquanto os homens encapuzados pareciam visitar, como se uma linha tivesse sido cruzada. A tensão era palpável no ar. "A verdade será revelada", Lívia exclamou, quase em um delírio. "Vocês não podem fugir." Mas foi então que o inesperado aconteceu. No meio da confusão, enquanto Larissa tentava se afastar, uma das figuras encapuzadas removeu a máscara. E para o choque dela, era ninguém menos que Miguel, amigo de infância de Eduardo, alguém que Larissa nunca imaginaria ver ali. Miguel não estava apenas aliado a eles. Ele estava à frente do grupo. Os olhares se cruzaram. "O que você está fazendo aqui, Miguel?" Larissa gritou, a incredulidade em sua voz. O desvelo entre eles deixaram a situação mais estranha. Porque ele estava do lado deles. "Desculpe, Larissa", Miguel disse, parecendo genuinamente triste. "Eu não tenho escolha. Eles têm algo que eu preciso proteger." Larissa estava em estado de choque. "O que você precisa proteger?"
O que está acontecendo? As perguntas borbulhavam em sua mente, se misturando à confusão e pânico que a cercava. Mas antes que Miguel pudesse responder, um dos seguranças gritou: "Movam-se! A cidade está em alerta!" O alvoroço cresceu e os homens encapuzados começaram a recuar, levando Eduardo com eles. Eduardo estava se debatendo, e Larissa tentou ir atrás dele, mas Mariana segurou com força. "Ele está seguro mais do que você pensa. Venha conosco." O que estava acontecendo? Gritos e barulho de carros em alta velocidade invadiram o beco. A cada segundo, Larissa sentia o chão desmoronando sob seus pés. Miguel, por que Miguel estava ali? O que mais ele sabia? "Você não precisa de mais segredos," Larissa gritou, a fúria e o medo a invadindo, enquanto pessoas corriam para todos os lados. Mas foi nesse momento que a relação dela com Eduardo foi dividida em 1000 pedaços. A revelação estava prestes a se concretizar. A verdade sobre o que Alberto realmente estava planejando, o papel que Miguel desempenhava e como a vida de Larissa e Eduardo podia ser apenas uma parte de um jogo muito maior. Você vai descobrir em breve quem realmente controla tudo isso, Miguel disse antes de desaparecer na fumaça, levando uma parte dela junto. Larissa ficou ali, olhando para Mariana, seu coração acelerado. "O que mais você não me contou?" A dúvida a consumia, e no fundo, ela sentia que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a desabar. O futuro era incerto, e a única coisa que restava era o eco da pergunta: quem eram realmente os vilões nessa história? De repente, um grito ressoou. "Larissa!" Era a voz de Eduardo, ecoando. O pânico subiu na garganta dela. Antes que pudesse responder, uma explosão de luz e fumaça os envolveu. O beco virou um campo de caos. "Segurem-se!" gritou Mariana, antes que a onda de pessoas estivesse prestes a levá-las. A fumaça tornou-se densa, e Larissa mal conseguia enxergar. Em meio ao tumulto, começou a ouvir risadas. Risadas familiares que ecoavam por cima do restante. Uma risada que a fez congelar. "Larissa, você sempre tão fácil de manipular." A voz de Lívia soou gélida e clara. Larissa virou-se, o terror crescendo, e foi então que a verdade despedaçou suas ilusões. Lívia não era apenas uma gerente. Ela era a mente por trás de tudo. Tudo isso tinha sido uma armadilha. "Você é parte de um ciclo," Lívia disse, o sorriso em seu rosto se ampliando. "E tudo o que você já conheceu foi apenas o meu jogo. A verdade sobre você, sobre sua importância neste jogo, mal começou." Larissa gritou, seu coração batendo descompassado. "O que você quer de mim? Querida, você não sabe ainda, mas você é a chave para tudo isso. E tanto você quanto Eduardo têm. Sua verdadeira herança não é apenas financeira, e sim uma maldição que você carregará para sempre." Antes que Larissa pudesse compreender, a fumaça os envolveu e todas as certezas começaram a ruir. Cada revelação a deixava mais desorientada, e a relação que tinha com Eduardo era mais complexa do que jamais achou que poderia ser. Era tudo um grande círculo de mentiras, e os laços que se formavam estavam prestes a levá-la a um abismo que ela nunca imaginou. "Não, não!" Larissa gritou, perdida na incerteza. O horror do que estava se desenrolando era mais profundo do que qualquer mistério que ela já havia enfrentado. E enquanto a verdade começava a expor suas garras sombrias, as perguntas se multiplicavam. Quem realmente era ela? Qual o verdadeiro papel de Eduardo? O que aconteceria a eles agora? Larissa estava cercada pelo caos, suas emoções à flor da pele. O que Lívia havia revelado a deixou tonta, e a fumaça densa do beco tornava tudo ainda mais confuso. "Você é parte de um ciclo." As palavras da gerente ecoavam na mente dela, enquanto o pânico crescia em seu peito. Eduardo estava em perigo, e ela estava tão perto de perder tudo. "Eduardo!" gritou Larissa mais uma vez, desesperada.
Seus olhos buscavam por ele na massa de pessoas fugindo do beco. Mas era como tentar encontrar uma agulha num palheiro. Então um estrondo interrompeu seus pensamentos, e as luzes da cidade estavam piscando. Alguns carros apressados passavam ali, e a situação parecia só piorar. Mariana puxou Larissa. Vá, precisamos sair. A urgência no tom dela fez Larissa hesitar por um segundo. O que mais estava escondido? Mas a visão de Eduardo, sendo arrastado a forçar Larissa a agir. A escolha entre a segurança e a família nunca foi tão clara. Com um último olhar para o beco, onde as sombras se misturavam, Larissa correu junto com Mariana até o carro. Os seguranças a ajudaram a entrar, e logo se afastarem em alta velocidade. O coração de Larissa estava acelerado, mas ao mesmo tempo uma indomável esperança brotava dentro dela. E Eduardo? O que vamos fazer com ele? Mariana respirou fundo. Ele está mais seguro do que pensa. Mas precisamos reunir forças e descobrir o verdadeiro plano de Lívia e Alberto. Será que só a verdade vai mantê-los a salvo agora? Enquanto o carro cortava a cidade em alta velocidade, Larissa sentiu o peso de tudo o que havia acontecido pesando sobre seus ombros. Entre lágrimas e raiva, ela sussurrou. Se eu sou realmente parte da família de Alberto, o que isso significa para mim? Mariana olhou nos olhos dela, seus olhos ameaçando transbordar lágrimas. Você não é só um peão nesse jogo. Você é uma rainha. E junto de Eduardo, você pode mudar tudo isso. Precisamos ser fortes e enfrentar os desafios que ainda estão por vir. O carro parou em uma área segura. Era um local discreto, longe dos olhares curiosos e da confusão que parecia estar por toda parte. Larissa desceu e olhou para Mariana. O coração dela ainda batendo forte, mas agora com uma sensação diferente. A determinação crescia. Vamos descobrir a verdade e resgatar Eduardo. Ele merece saber quem realmente é. Mariana assentiu com a cabeça. Um sorriso esperançoso começando a surgir. Isso mesmo. Você é mais poderosa do que imagina, Larissa. E juntos, vamos trazer à luz aquilo que deve ser revelado. Mas a estrada estava longe de ser fácil. Os segredos ainda estavam à espreita, e a batalha estava apenas começando. Larissa sentiu um frio na barriga ao pensar no que poderia surgir da escuridão. A conexão com Eduardo, o impacto da verdade, tudo isso ainda era um mistério. O vento soprou suave, como um sussurro de esperança. Vamos lá, Larissa, falou Mariana. É hora de mostrarmos a eles o que somos capazes. Enquanto as duas caminhavam, Larissa não podia deixar de se perguntar: quem eram realmente os aliados? E quem eram os vilões? As sombras dançavam, à medida que a jornada se desenrolava, e a luz da verdade ainda estava longe de ser alcançada. Agora, antes de se despedir, tem um aviso importante. Você precisa se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e faz toda a diferença. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Se você é um verdadeiro fã, sabe como ir.